Aqui tem os melhores ouvintes. É por isso que somos a emissora campeã em audiência. Web Rádio Fraterno. Para o seu desenvolvimento, palestras, estudo e informação, com carinho, respeito e muito valor por você. Você não vai ficar de fora, não é? Salve, salve! Nação cuscuzeira! Estamos aqui neste fim de mês chegando, o mês de setembro. É como diz minha avó, quando chega o bró, 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 o ano já acaba. Isso mesmo, acabei de ver no supermercado panetone à venda. Então, já pode descongelar seu Roberto Carlos e sua Mariah Carey, que o Natal já está vindo mais cedo. Vamos iniciar a nossa noite com aquela prece bem gostosa para me acalmar aqui, já que eu estou assustada com esse Natal chegando mais cedo. Alô, alô, Isabel Martins, nossa pepita da terra dos monólitos. Vamos de prece? Bora lá, Paloma. Agora fiquei preocupada, chegando Natal, né? Boa noite a todos e a todas que nos ouvem nesse momento. Que possamos ir acalmando. Se não ouvimos a rádio agora, que possamos, nesse momento em que estaremos ouvindo, imaginar Jesus, esse Jesus que nos ama, que nos acolhe, que nos recebe como seus irmãos menores, que nos ajuda a compreender que todos nós somos filhos de Deus e que em nosso coração tem o germe da luz divina, que possamos espargir essa luz, possamos envolvermos, assim como aqueles que se aproximarem de nós, e a cada um podermos redistribuir esse amor, redistribuir essa esperança. Na noite de hoje, que vamos falar num assunto tão importante, junto com a nossa convidada, que reflitamos essa dádiva que é a vida. E nesse momento, Jesus, te pedimos, permite-nos comungarmos contigo e fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Cadê ele, DJ? JP, solta o som. Web Rádio Fraterno. Número 1. Na sintonia do seu rádio. Momento musical. Ligou. Pediu. Tocou. Mais músicas. Mais informações. Web Rádio Fraterno. Incomparável. Se tu me amas, vem sem gritos, sem castigos, sem posição. Se tu me amas, nem abandono, desespero ou lamentação. Se tu me amas, nem chicote, xingamentos ou condenação. Se tu me amas, não te detenhas, segue adiante. Se tu me amas, estende a mão e o coração. Se tu me amas, vem comigo, apacenta. Se tu me amas, estende a mão e o coração. Alimenta a boa parte
teu irmão. Se tu me amas, vem sem gritos, sem castigos, sem imposição. Se tu me amas, nem abandono, desespero ou lamentação. Se tu me amas, nem chicote, xingamentos ou condenação. Se tu me amas, não te detenhas, segue adiante. Se tu me amas, estende a mão e o coração. Se tu me amas, vem comigo, apacenta. Se tu me amas, estende a mão e o coração. Alimenta a boa parte do teu irmão. Se plantares o bem, se plantares amor, logo irás perceber que tu és bom pastor. Põe nos ombros também, aconchega, orienta. Se me amas, apacenta. Se tu me amas. Opa, a hora é agora, menino! Boa noite a todos e a todas, nesta noite de 26 de setembro de 2024. E para você que também vai escutar os nossos episódios gravados no canal do YouTube do Centro Espírita Lar dos Humildes. Então, pessoal, como bem sabemos, nosso mês de setembro está chegando ao fim, assim como a minha preocupação em relação ao panetone. E sobre o panetone, sim, comi o panetone, comprei o panetone, tomei com café, já sentindo o cheiro do Natal chegando. Mas nada melhor a gente iniciar o nosso cuscuz hoje com muita alegria e gratidão por mais um mês que se chega ao fim. E nada melhor a gente receber com muito carinho. E eu tava com tanta saudade dela que vocês não imaginam. Eu dei um arroxo tão grande nessa mulher terça-feira, um arroxo estilo colonial, pense, e deixei o cachorro dela. Então, recebemos hoje com muita alegria a nossa querida Sandra Araújo, com o tema prevenção ao suicídio. Eu acho que ela se engasgou. Seja muito bem-vinda, Sandrinha. Sei não, Paloma, tu é muito engraçada. Boa noite, pessoal. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine na noite de hoje, para que possamos estudar acerca de um assunto, de um tema tão delicado e que é necessário que haja uma maior compreensão desse tema para ver se a gente consegue, se não extirpar, mas pelo menos diminuir cada vez mais o número de suicidas, que é algo que é muito preocupante, bastante deprimente, né? Desculpa, porque eu comecei a rir aí da Paloma e me engasguei. Pois bem, em 2016, a Rede Globo mostrou um caso muito delicado, muito sério, que foi o caso do garoto Gustavo Deter, um garoto de 13 anos de idade, que estava na internet juntamente com mais 3 garotos, e com essa brincadeira, desculpa, com a brincadeira de asfixiar-se, eles dentro da brincadeira, eles tentam
uma asfixia com corda, com cordão, e eles perdem o ar. Isso eles no ar, eles junto, as crianças, os adolescentes. E ele cometeu o suicídio. Aí foi chamada uma médica que foi mostrar o que acontece, como é que ocorre. Existe uma espécie de prazer quando entra na asfixia, que vai perdendo o ar, a pessoa atinge os pulmões e mexe com o cérebro, dá uma alteração no cérebro. Pode, sem ser o suicídio, pode ocasionar danos seríssimos no corpo, tanto nos pulmões, como também causar lesões cerebrais. A médica explicou bem direitinho. E a Fátima Bernardes chamou lá, é por isso que eu trouxe para cá, ela chamou o Demétrio Gereissati, daqui de Fortaleza, que, para quem é fortalezense, quem é cearense, sabe que a família Gereissati é uma família muito conhecida, né? Ele foi prestar o depoimento em relação ao filho dele. Isso foi em 2016, o filho dele o Dimitri, cometeu o suicídio em 2014, com 16 anos de idade, o garoto. E com essa brincadeira, né? E ele falou o seguinte, em 2010, para vocês terem uma ideia da seriedade, em 2010, existia no Brasil 500 vídeos mostrando esse tipo de brincadeira. Em 2016, 19 mil. Enquanto isso, nos Estados Unidos, 600 mil vídeos com esse tipo de orientações de asfixia para o cometimento do suicídio. E as crianças e adolescentes entrando na sintonia. Então, mas o vilão principal é o desconhecimento. As pessoas, elas evitam falar em suicídio. É um tema, é como se fosse muito pesado. Aí, o que acontece? Gera o desconhecimento e as pessoas cometem, até mesmo sem saber, como foi o caso desse garoto, tanto do Gustavo Detter, né, como também do filho do Demétrio Gereissati. Aí o Demétrio Gereissati criou um instituto para o combate ao suicídio, que é bom que a gente procure, que a gente busque, que a gente pesquise, é mais uma busca de ajuda, né? Pois bem, é muito importante que a gente comece a olhar que lá na França, o Ministério de Educação e o Ministério de Saúde, eles começaram a fazer um trabalho em 2010. Esse trabalho, por quê? Porque quando é que surgiu? Porque crianças de 8 a 19 anos, ou seja, entre a infância e a adolescência, já no final da adolescência, de 8 a 19 anos, foi colocado, em toda a França foram colocados todos eles que cometeram suicídio. Aí, depois disso, o Ministério de Educação e o Ministério de Saúde acionaram um trabalho com as famílias, com a sociedade, para poder fazer o combate ao suicídio. Foi um trabalho assim, muito bem feito, que tem surtido bastante efeito na França. Aí, por isso, nós precisamos ler mais, nós precisamos buscar mais subsídios, porque tem filmes, tem vídeos, tem DVDs, tem livros que nos trazem
bagagem, material, até mesmo para criança, para adolescente. Nós temos, sim, bastante material. Dentro da nossa fala de hoje, a gente vai fazer os comentários. Né? Pois bem, existem alguns mitos sobre o suicídio que a gente precisa desmistificar, viu? Uma é que o suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito a exercitar o seu livre-arbítrio. Nada disso. Nós não temos o direito de tirar a nossa vida. E a doutrina espírita vem nos mostrar que a gente tem, sim, que prestar contas da nossa vida. Nós temos uma quantidade de tempo para passar na Terra, e esse tempo nós temos que ter a nossa prestação de contas. Se a gente for antes do momento, os resultados são danosos para o nosso organismo. Como, por exemplo, se você tira a sua vida antes do tempo, o que vai acontecer? A espiritualidade superior, através dos benfeitores, nos mostram que, no mínimo, a gente vai ficar juncado, ou seja, ligado ao corpo durante. Por quê? Porque nós ainda estamos com fluido vital, aquele fluido que nos foi dado para a gente reencarnar e utilizá-lo durante o tempo que a gente estivesse na Terra. Mas a gente, dando uma de engraçadinho pela nossa ignorância, a gente comete o suicídio. Aí o que acontece? Você está jogando fora o fluido vital? De jeito nenhum. Ele vai ficar conosco. E nós vamos ficar sofrendo os danos causados pela nossa insensatez, achando nós, erroneamente, que estávamos procurando uma porta de fuga. Só que é a única porta que a gente não pode fugir pela do suicídio. De todas as portas que a gente precisa passar, que a gente procura fugir da dor que a gente se encontra, é a pior que nós poderíamos escolher. Porque os danos são muito, muito grandes para nós. E a gente vai ficar sofrendo de forma inenarrável, juncado a um corpo que vai se deteriorando, e a gente não pode se dar o luxo de desabafar chorando, porque não teremos condição de chorar. Não podemos buscar um lenitivo, uma medicação, um alívio, porque nós estamos presos, mais presos ao corpo do que nunca, porque agora é um cadáver. Aí eu sei que é duro o que eu estou falando, mas nós precisamos nos conscientizarmos da seriedade desse ato. É preciso haver a conscientização. É aí que a gente vê as sociedades de saúde e educação do mundo inteiro em busca de ajuda. É quando eles nos mostram que nós precisamos, sim, nos conscientizarmos do que é esse ato. O ato mais hediondo que nós podemos fazer contra nós mesmos. E vai haver o momento da prestação de contas com o plano superior, que nos será perguntado o que fizestes do corpo que eu te confiei. E aí, o que nós vamos fazer? Se nós aprendemos que tudo que a gente planta, a gente colhe, o que a gente vai plantar para que esse corpo esteja saudável, nós colheremos sim, se ele não estiver, porque nós prejudicamos. Porque nos foi dado um vaso divino, que é o nosso corpo, para a gente progredir com ele, para a gente caminhar, para a gente produzir, para a gente ser útil. Não, a gente entra no ensimesmamento, ou seja, a gente entra dentro da concha e se prende
porque se acha vítima, e nós não somos vítimas. Tudo que a gente está passando são momentos, tudo passa. A Mãe Santíssima diz que tudo passa. Então, é preciso que nós compreendamos que não podemos e nem devemos ir por essa porta. Vamos conversar um pouquinho mais sobre os mitos. Quando uma pessoa pensa em se suicidar, terá risco de suicídio para o resto da vida? Mentira. Jamais. Por quê? Porque se ela pensa em cometer o suicídio, ela está entrando em ato de desespero. Se ela melhora, não quer dizer que ela vai ficar pelo resto da vida desse jeito. Não. Que Deus seria esse? Ele é pai, ele é amor. Outro mito. As pessoas que ameaçam se matar não farão isso, querem apenas chamar atenção. Não vamos olhar por esse lado. Porque a pessoa está dizendo que quer se matar, ela está dizendo que ela quer fugir da dor. A dor está grande. Quando ela entra por esse pensamento, esse caminho, é preciso que nós olhemos para ela com muito carinho, com muito respeito até, para tentar ajudá-la. Para tentar ajudar a lenir a dor que está muito forte. Se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em suicidar-se, em um momento seguinte, passa a se sentir melhor. Normalmente significa que o problema já passou? Não. Pode ser que ela esteja se sentindo melhor momentaneamente. Não quer dizer que já passou. De jeito nenhum. É preciso chegar perto, é preciso acolher, é preciso cuidar. Ela é muito mais do que uma fera ferida. Ela está machucada de verdade. Ela precisa ser escutada. Ela, às vezes, muitas vezes, está sufocada, porque não tem com quem falar. Quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo? De jeito nenhum. Não quer dizer que esteja fora de perigo porque ele sobreviveu, não. Porque alguns dizem assim, por ignorância, dizem: agora eu duvido que ele ainda vá. Fez lavagem no hospital, lavagem estomacal, por exemplo. E eu duvido que ele ainda vá de novo. Vai não, porque ele agora sabe quanto sofre. Não olhemos por esse prisma, porque, às vezes, é exatamente o contrário. A pessoa pensa e planeja para, dessa vez, ela acertar, para ela não errar mais. Assim ela acha que está fazendo. Então, nós não... Aí outro mito. Não devemos falar sobre o suicídio, pois isso pode aumentar o risco. Ignorância. Se nós não falarmos, nós não orientaremos e a pessoa não estará preparada para compreender. É muito importante que a pessoa que está nessa condição, ela compreenda que não está sozinha. Ela não está sozinha. Se ela se sente só porque se sente órfã de pais vivos, ou pais que já partiram e ela não está aguentando a viagem dos pais, a partida, porque não compreende que eles precisam partir, precisam também se libertar, ela pode sentir-se assim: poxa vida, por que não fui eu que fui? Esse tipo de pensamento faz com que a gente chegue perto para mostrar que ninguém está sozinho, ninguém, nem aquele que não tem família, de jeito nenhum. Uma certa feita, o meu filho mais novo, os pais dele tinham uma condição financeira muito bem aquinhoada, viviam viajando, passeando, e quando os filhos estavam na escola e que eles queriam passear, eles passeavam juntos e deixavam os empregados, funcionários,
cuidando dos filhos, né? E uma certa feita, eles foram viajar e sofreram um acidente e os dois partiram ao mesmo tempo. E o filho deles que ficou órfão, que era amigo do meu filho, era adolescente, eles eram adolescentes na época. Ele dizia assim: nada no mundo vale a distância dos meus pais. Eles deixaram tudo de material, mas esqueceram que o amor deles valia muito mais do que qualquer coisa que eles deixaram para a gente. Ele disse que ele sofria tanto. Então, aí ele começou a pensar em suicídio. E os amigos começaram a acalentar, porque ele achava que cometendo suicídio ia encontrar com os pais. Mas agora é mais fácil, eu vou encontrá-los. Mas deu muito trabalho para dissuadi-lo, para retirar da cabeça dele que não era por aí, que, pelo contrário, minha gente, se alguém comete o suicídio com a intenção... No livro Céu e Inferno tem um caso desses, que o garoto desencarna por enfermidade, está todo mundo no velório, quando se descobre que a mãe cometeu suicídio. Ela não aguentou. Aí, por quê? Porque e ela ainda deixou uma carta, porque agora ela ia encontrar com o filho. A ignorância é tão grande. Pelo contrário, faz nos distanciar daqueles que nós queremos nos encontrar. E eles vêm nos visitar, mas a gente não tem acesso a eles. As pessoas que amam, os pais, por exemplo, vão visitar os filhos. No caso, o filho pode visitar a mãe, mas ela não tem, ela não consegue. É muito interessante a gente observar a importância de nós estudarmos, né? Para poder a gente... Quando você se sentir sobrecarregado, peça ajuda, busque amparo, busque alguém que você esteja precisando de socorro, de que possa lhe acolher. Às vezes, um abraço alivia a dor que está muito forte, que machuca a nossa alma, mas, com certeza, uma prece. A prece alivia. Nós temos que ter mais fé. Nós precisamos trabalhar em prol daqueles que se encontram no vale da dor. E quando a gente começa, a gente alivia as nossas dores e começa a sentir e descobrir que a nossa dor é muito pequena comparada com as dores alheias. Joana de Ângeles diz que quando a nossa dor estiver muito forte, muito grande, que a gente achar que não vai aguentar, aí ela diz assim, visite a dor, que muitas vezes ela está bem ali do seu lado, vizinha, e você nem a vê. Você está tão ensimesmado, tão abraçado com o seu sofrimento, que você se distancia de olhar o outro que sofre. Então, busquemos ajuda, sim, vamos ser humildes. Pedir ajuda. Às vezes, a acolhida de alguém que está precisando de uma... que a gente está precisando só de uma escuta, que alguém nos escute. A pessoa só nos escuta e a gente já se sente aliviado. Então, tem muito material, tem um livro que é escrito 13 Reasons Why, ou seja, 13 razões por quê, 13 razões por que cometeu suicídio, né?
por que morrer. Falar sobre as drogas, falar sobre as fugas, na verdade são as fugas, diversos tipos de fugas. Os adolescentes precisam ver, ouvir, compreender quais são os caminhos para que eles não precisem fugir, porque as fugas nos derrubam, nos desequilibram. Já há algum tempo foi criado o Setembro Amarelo, pela valorização da vida. E esse Setembro Amarelo é uma bênção de busca, de compreensão, de conhecimento, para ver se a gente consegue diminuir o número de suicídios em nosso redor. Então, a gente, acompanhando, vamos ver que os principais riscos, os fatores de risco em relação ao suicídio, a tentativa prévia de suicídio, que aí já é um fator que a gente tem que ficar muito mais atento, que é muito importante. Então, essas pessoas, elas precisam ser muito mais olhadas, observadas. Aí tem de 5 a 6 vezes mais chance de tentar suicídio a pessoa que já tentou uma vez. É tanto que a estimativa é feita que 50% daqueles que cometeram suicídio já haviam tentado previamente. Então, eles têm que ser olhados, muito bem olhados e muito de perto. E, às vezes, eles enganam da seguinte forma: eles já resolveram cometer o suicídio, aí se comporta assim, trata todo mundo bem, com muito carinho, com muita delicadeza. Olha, eu te amo, viu? É uma espécie de despedida. Isso aí chama atenção. Eu estou acompanhando um caso há 2 semanas, um caso desse modelo, que a pessoa estava, aí ele foi carinhoso com todo mundo. E a minha amiga, que é tia dele, ela disse, Sandra, ele está precisando ser escutado. Você escuta ele? Eu digo, e ele vai me aceitar? Eu sou desconhecida. Ela disse, talvez seja até mais fácil, uma desconhecida. Aí eu falei com ele online, nós 2 conversamos online. Tivemos um papo bem interessante. Antes de eu ligar, eu primeiro orei para pedir uma luz para conversar com ele. Pois quando foi já no finalzinho, ele abriu o jogo. Ele disse, eu acho que você e a minha tia foram iluminados por Deus, porque eu estava pensando. E a minha conversa com você me fez pensar, mas a gente não pode, viu, minha gente? A gente não pode acreditar que fique por aí, não, porque daqui a pouco a pessoa esquece. Volta o abatimento. Existe o suicídio ocasionado pelos obsessores, os espíritos que estão tentando ajudar, vai, e fica inspirando a pessoa para a pessoa cometer o suicídio. Então, só ele conversar comigo, um alto papo, é pouco. Isso é pouco. Tem que fazer um tratamento espiritual, tem que fazer evangelho em casa, tem que redobrar as orações, conversar mais com o anjo da guarda, pedir à Mãe Santíssima uma luz para poder conseguir se fortalecer. E preencher o tempo com coisas positivas. Não pode ficar desocupado, não. Uma pessoa suicida em potencial. Existe o suicida
que antes de reencarnar, ele já foi suicida na outra vida. Aí a espiritualidade conta para nós que quando chega a idade que ele cometeu o suicídio, ele sente a tentação novamente para cometer o suicídio. E ele vem para passar por essa prova. E ele precisa de nós do entorno. Ele precisa das pessoas para dar força, para ajudar. Aí passa, mas depois volta, porque aquela é a prova maior dessa criatura nessa encarnação. É incrível como é importante nós ficarmos atentos a quem já cometeu o suicídio. Por isso é que nós precisamos ficar atentos. São muitas as nuances, várias são os tipos de mostragem da pessoa que é um suicida em potencial. Então, é preciso que nós estejamos atentos aos sinais, né? Destacam-se outros fatores de risco, viu? A desesperança, o desespero, o desamparo, a impulsividade, a questão de gênero, que muita gente não se aceita, ou as pessoas do entorno não lhe aceitam, e a pessoa sente a dificuldade de conviver com a situação em que ela se encontra. E nós temos obrigação moral de respeitar, de cuidar e de amar a todos indistintamente. As doenças clínicas não psiquiátricas, que são as que eu acabei de falar, casos de obsessão, né? Eventos que possam ter acontecido na infância ou agora na adolescência, eventos adversos. Eu acompanho um caso que, graças a Deus, ele está estudando, já está com 1 ano que eu acompanho esse caso. O pai dele desencarnou e ele sempre teve ódio do pai. E no dia que o pai dele desencarnou, quando ele viu o cadáver, aí a reação do sistema nervoso dele foi muito ruim. Ninguém esperava, nem a mãe, ninguém. Aí ele disse um monte de coisa com o pai, que o pai abusou dele. As pessoas ficaram muito chocadas e algumas com raiva dele, do filho, que estava agora adolescente. E eu estou acompanhando, ele está estudando, ele está fazendo tratamento espiritual. Eu não liberei o tratamento espiritual dele, porque isso está fazendo muito bem a ele. E a orientação principal, ore pelo seu pai. Ore para poder você... E o ódio dele, quando a gente pede para orar, porque você só vai se libertar se você perdoar. Então, esses casos, esse garoto já tentou suicídio várias vezes. E, graças a Deus, ele está começando a se fortalecer. Porque começou a obsessão do pai também, para tentar com que o filho cometa o suicídio, porque o problema era entre os dois. Então, Sandra, as palavras, as histórias são chocantes, mas nós temos que compreender a importância de que nós não podemos partir pela porta do suicídio e ajudar aqueles que nos circundam. Que Jesus nos abençoe. Que lindo, Sandrinha. Excelentes colocações.
para nos ajudar e também nos guiar. E é isso. Vamos para o intervalo, gente. Olha, Sandrinha, eu estou tão feliz que o nosso chat do Cuscuz está pipocando. E é disso que faz os nossos olhos brilharem. Bora de intervalo. Papoca, seu JP, que já já a gente volta com esse pinga-fogo, né, Cuscuzelo? A música que toca aqui, toca seu coração. O Web Rádio Fraterno. Todo dia, antes de dormir, faço um movimento, ligo o pensamento no meu dia. O que foi que eu fiz? Se foi tudo bem, fui feliz também. Todo dia, antes de dormir, faço um movimento, ligo o pensamento no meu dia. O que foi que eu fiz? Se foi tudo bem, fui feliz também. Será que eu dediquei minha atenção? Ouvi direito a minha emoção? Será que eu fiz o bem ou fiz o mal? Lembrei que sou espírito imortal. Cuidei da minha mente, corpo e coração. E coloquei vontade nos meus pés e mãos. E quando eu não sabia o que fazer, chamei Jesus pra me acolher. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim o que Deus gravou em mim. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim Deus em mim. Será que eu dediquei minha atenção? Ouvi direito a minha emoção? Será que eu fiz o bem ou fiz o mal? Lembrei que eu sou espírito imortal. Cuidei da minha mente, corpo e coração. E coloquei vontade nos meus pés e mãos. E quando eu não sabia o que fazer, chamei Jesus pra me acolher. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim o que Deus gravou em mim. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço e vou descobrindo assim Deus em mim. Todo dia antes de dormir, Foi tudo bem, fui feliz também. todo dia antes de dormir, Minha emoção, corpo e coração. todo dia antes de dormir, faço um movimento, ligo o pensamento
Estamos de volta! Isso mesmo, nossa rádio aqui. Estamos todos sintonizados nessa Cuscuzlândia. E vamos lá para o nosso Pinga-Fogo no Cuscuz. Menino, o chat, eu tô tão feliz com o chat da rádio que eu comemorei comendo um pedacinho de chocolate, menino, que eu sou dessa, sou marota. Vamos lá! Ah, parlez-vous, Françoise Marie, que Sandrinha Cutetuá, mamãe! Eita, Paulo, o teu francês está batendo de boca aqui. Mas vamos lá, é muito bom ter aqui a senhora aqui, Sandrinha, muito bom. E a sua fala, ela repercute, reverbera dentro dos nossos corações a nossa grande preocupação com o adolescente, com a criança, porque a gente sabe que a criança e o adolescente são propensos, muitas vezes, a cometerem esse ato pela dor, ou até mesmo por uma inconsequência de não conhecer, que é o caso das crianças, né? E a gente se pergunta, nós estamos vendo uma sociedade que a tecnologia, ela está amplamente divulgada, crianças da mais tenra idade já têm contato com o celular, com o tablet, né, de um modo... E aí eu pergunto, o que fazer com esse cyberbullying, né, com os bullying digitais que as crianças sofrem? A gente vê que tem youtuber infantil que quando perde os likes, né, no caso, ou se sentem as pessoas baterem. Fran, seu áudio está falhando, agora eu sei como o espírito se sente na mediúnica tentando se comunicar. Eu estou tentando fazer eletrolabial nela. Franzoca, tenta pelo áudio das máquinas no seu outro celular, por favor. Eu estou tentando fazer eletrolabial nela. Françoise, ninguém está te escutando, não. Enquanto você ajeita o teu áudio, deixa eu fazer as duas perguntas que os ouvintes fizeram, tá certo? Perfeitamente. Aí, vamos lá, Sandra, são duas perguntas, aqui é Iraci. O William fez a seguinte pergunta, eu vou fazer as duas e depois aí você vê como é que você responde. O William fez uma dizendo, o suicídio cometido em decorrência de um quadro obsessivo tem a mesma penalidade, bota em... Essa palavra penalidade está entre aspas, diante da justiça divina? Essa é a primeira pergunta. E a Luísa também fez uma pergunta que diz, por que os trabalhadores espíritas têm dificuldades em perceber a dor do outro trabalhador? A sensação é que, por se tornar trabalhador, as pessoas acreditam que perdemos o direito de sentir dor? Essas são as duas perguntas. Muito interessantes, Iraci. Muito boas as perguntas. A primeira, a do William, né? Onde ele pergunta o suicídio, se tem penalidade, se é a mesma penalidade em relação ao suicídio cometido em decorrência de um quadro obsessivo. Tem a mesma penalidade diante da justiça divina? Não, tem não. Existem diferenças. Quanto maior, mais grave for o quadro de obsessão, existe a possibilidade de ser homicídio, um espírito tirando a vida de um encarnado. Agora, a espiritualidade, eles mostram que o que mais eles observam é a intenção. Se não houver intenção de suicídio pela pessoa, então não é considerado suicídio. Mas, se o obsessor fica em comum acordo com o obsidiado, vamos, aí, eu vou mesmo, não sei o quê, aí baixa a vibração, entra na sintonia do obsessor, eles dois têm culpa. Claro que é repartida, a culpa é repartida entre o obsidiado e o obsessor.
Então, agora, existe o suicida que é totalmente dele, principalmente aquele que reencarna para pagar essa dívida, para poder sentir a necessidade de cometer suicídio quando chega na idade. E não é castigo divino, não, viu? É a própria pessoa que, quando chega no plano espiritual, que reconhece a gravidade e a seriedade do seu erro, a própria pessoa, no tribunal de sua consciência, ela pede ao plano superior para dar a ela a oportunidade dela reencarnar e passar pela prova. Mas o plano superior é tão magnânimo que dá uma prova diminuída. Ele diminui mais do que o que a pessoa... Ele só bota um tantinho que ela aguente. Viu? Agora, a segunda pergunta. Por que os trabalhadores espíritas têm dificuldade em perceber a dor do outro trabalhador? A sensação é que, por se tornar trabalhador, as pessoas acreditam que perdemos o direito de sentir a dor. Eu me lembrei de uma grande amiga minha, que ela era orientadora fraterna, na época a gente chamava assim, e eu também, e ela chegou para mim e disse... E ela veio se sentar para eu atendê-la. Aí eu olhei para ela, ela disse, hoje quem veio fui eu. Quem está precisando ser atendida na orientação fraterna sou eu. E eu achei muito interessante as nossas reflexões que nós fizemos, que o trabalhador ele precisa ser atendido, ele precisa se sentir acolhido na hora que ele está precisando. Então, Luísa, você que fez essa pergunta, a maioria das pessoas, eu acredito, isso é o que eu acredito, elas não olham para outro trabalhador, porque normalmente o trabalhador está trabalhando e ele está tão ocupado, ele está tão cheio, que ele se esquece da dor que ele carrega consigo. Aí por isso é que eu vejo por aí as pessoas se esquecerem que o outro trabalhador precisa. A gente não precisa, a gente precisa olhar com mais carinho. Normalmente a gente olha com carinho um trabalhador da casa que precisa de uma cesta básica, mas a gente esquece de olhar, eu olhando para a sua fala, viu, Luísa? Mas se esquece de olhar que o trabalhador também tem as dores da alma, que precisa, não é só as dores do estômago, né? Porque a gente tem os trabalhadores da casa que precisam de um cuidado maior em termos materiais, mas temos também os trabalhadores da casa que precisam do cuidado de ordem moral, porque as dores da alma se encontram dilacerando. Isso é importante, muito importante, viu, Luísa, a sua fala. Gostei. Françoise, você quer falar, minha filha? Está me ouvindo agora? Estou. Graças a Deus! É efeito da rádio, né, Paloma? Eu queria refazer a pergunta, né, que eu tentei fazer aqui. A gente vê que a internet ela está cheia de fugas na tecnologia para crianças, para jovens, e eles têm um acesso muito grande, tá tendo um acesso muito grande. E aí gera o cyberbullying, né, que é o bullying digital, onde muitas crianças sofrem hater, que é o fato de ser criticado ou de alguma forma, e vivem de likes, né? Muitas crianças e jovens indo para ser youtubers e tudo mais. Aí a gente vê que está havendo assim, um desgoverno, porque muitos jogos também promovem de forma equivocada, porque o adolescente gosta de se sentir dono da situação, então eles promovem como Baleia Azul, como outros sites que a gente vê que promovem cortar o corpo com navalha, fazerem absurdos
com desodorante, com canela, são muitos que a gente vai observar e que a gente vê que o adolescente cai e a criança também. Como foi falado no início da sua fala, que uma criança, né, ele foi vítima de um bullying, né, um cyberbullying, e a gente vê que as pessoas perderam a noção. Então, o que fazer nesses momentos com esse jovem, com essa criança, para que eles possam dizer não, saber dizer não? Vou responder com uma outra fala. Nós temos na nossa família uma família que ela trabalhava muito, muito para sustentar a casa, ganhando bem, bem mesmo, e um filho autista e uma filha. E o marido, eles dois fizeram o acordo para ele deixar de trabalhar para cuidar do filho autista. Porque o autismo do garoto é severo, né? Aí ela numa loucura, trabalhando, se afastou da família para poder sustentá-los. E ela apanhou um câncer de mamas. Teve que tirar as 2 mamas e passou a fazer um tratamento espiritual, um tratamento de saúde muito, muito sério, e ficou boa. E o câncer fez com que ela acordasse. Ela diminuiu a carga de trabalho, passou a trabalhar só a quantidade de que ela precisa. Ela tinha 3 empregos, passou a ter 2. E um dos 3, ela era diretora em um hospital. Ela saiu desse emprego, está ganhando razoavelmente quase para baixo, de propósito, porque ela chegou à conclusão que precisava ter qualidade de vida. E a qualidade de vida era ela chegar mais perto dos filhos e do marido. Então, eu estou te respondendo com uma historinha da vida real, que você conhece, só para mostrar que os pais precisam chegar mais perto dos filhos. Nós, que somos os professores, estamos muito atentos a isso. Estamos tentando chegar mais perto das famílias nesse sentido. O MEC está muito voltado para fazer um trabalho com a educação nesse sentido, porque nós precisamos fazer alguns ajustes, porque os nossos filhos estão sozinhos. Esse cyberbullying é resultante da solidão dos nossos filhos. Eles precisam que nós cheguemos mais perto. E não é só o cyberbullying, não. Tem a nomofobia, que é o problema que o celular está ocasionando nos adolescentes e nas crianças, e também nos adultos, mas principalmente nas crianças. Seu som foi desligado, seu som. Desligaste o microfone sem querer. Eu desliguei sem querer, desculpa. Que é a nomofobia. É exatamente a fobia em relação a perder o celular de vista. Ele tem que estar na mão, ele tem que estar o tempo todo. Isso está sendo uma enfermidade seríssima para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, o trabalho tem que ser, de preferência, que o Ministério da Saúde também entrasse nessa sintonia também. Se fosse todo um trabalho. Família, escola, ou seja, família, educação e saúde. Deu para responder? Sandrinha? Eu sim, Sandrinha.
Ok. Gente, o assunto é de tão pertinente que se a gente pudesse, ficássemos aqui até meia-noite conversando e debatendo. Sandrinha, muito obrigada pela presença. Estávamos morrendo de saudade. Chega que o meu coração chorava. Sandrinha, Sandrinha. E vamos finalizando nossa noite com muita alegria. Isso mesmo, estava morrendo de saudade da Sandrinha. Quem me conhece sabe. E vamos finalizar nossa noite com o coração repleto de luz e gratidão pela presença da Sandrinha e de todos vocês que fazem a nossa rádio acontecer, nossos ouvintes e também nossos colaboradores. Vamos fazer a nossa prece final e eu gostaria de chamar especialmente a nossa querida Sandrinha para fazer a nossa prece final. É, você mesmo, tá parecendo que ela está recebendo assim, um Oscar, assim. Eu é que agradeço, Paloma, pela oportunidade de estarmos aqui. Por mais um trabalho. Agradeço a Iraci e a todos vocês. Pois bem, vamos elevar o pensamento ao alto e vislumbremos no alto do céu uma luz que brilha sobre o planeta Terra e o timoneiro deste barco, o Divino Mestre Jesus, a nos iluminar, a irradiar a harmonia sobre toda a humanidade, sobre todos os que sofrem, sobre todos aqueles que já cometeram suicídio, sobre todos aqueles que neste momento estão com ideações suicidas, sobre todos nós, para que sejamos intérpretes do amor do Cristo, para que sejamos aqueles que levam o Evangelho redivivo para os corações empedernidos pela dor. Jesus, divino amigo, ilumina e abençoa essa rádio, o João Pedro, a Iraci, a Isabel, a Françoise, a Carol e todos que fazem parte, a Paloma, a nossa querida Paloma, e todos que fazem parte dessa rádio, que eles sejam iluminados por ti para darem continuidade com esse trabalho que é bastante edificante. Permite-nos, Jesus, darmos por encerrado esse momento com muito amor e alegria em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, boa noite a todos e a todas. E para você que está escutando os episódios gravados, boa noite, boa tarde, bom dia. Cuidem-se bastante. Nosso mês de setembro está chegando ao fim e o mês de outubro está chegando, de mês das crianças. Estou sentindo o cheiro de doce. Que delícia! Isso mesmo. E que nós estejamos sempre juntos e misturados. Que sejamos sempre a alegria e o brilho no olhar do sorriso de uma criança. Que vocês se cuidem, a prece é essencial e beber líquido também, porque a ventania é esse negócio de espirra, espirra, espirra. Ninguém está aguentando, não. Meus gatos estão voando, sagui também. Vamos se cuidando, gente, que nada é mole, nada mole nessa nada mole encarnação. Cuidem-se e até a próxima quinta com mais Cuscuz com o Espiritismo na edição especial Allan Kardec e Expoege. Tchauzinho, tchauzinho!